Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para darmos sequência ao panorama do Pentateuco. Nesta feita, estamos já na parte da história onde Israel está aguardando o seu libertador e Deus já enviou o seu libertador e o seu libertador é Moisés. Moisés está chegando no Egito juntamente com o seu irmão Arão, vão chegar na presença de Faraó e vão ordenar para que Faraó liberte o seu povo, deixe o seu povo ir, para que esses viessem a adorar no deserto, a sacrificar no deserto. Faraó fica furioso e Deus faz com que permite que o coração de Faraó seja endurecido, e ao ser endurecido, ele dá uma ordem para os seus capatazes, dizendo para o povo de Israel que é escravo, que eles terão que fazer a mesma quantidade de tijolos, só que agora sem palha, porque eles estavam ociosos, querendo adorar o seu Deus, então que vão colher palha para juntar ao barro e fazer a mesma quantidade de tijolos. Veja, meus irmãos, como as coisas acontecem, né? Às vezes nós nos perguntamos por que 10 pragas serão derramadas sobre o Egito, dessas 10 maravilhas. Algumas pessoas dizem, foi para flagelar o Egito. Na verdade, foi mais para testar e provar a fé de Israel. Ela teve mais um objetivo de mostrar para Israel quem é o seu Deus e prepará-los para adorar no deserto do que propriamente para com o povo egito, porque o propósito de Deus não era em primeiro lugar para com o povo egípcio, mas em primeiro lugar para com a nação de Israel. E no primeiro momento que eles deveriam crer que Deus estava, através de Moisés, com o objetivo de libertar o seu povo, eles ficam irados com Moisés, vão tentar inclusive matá-lo pelo fato de que, ao invés de trazer libertação, ele está trazendo mais trabalho para a vida daqueles homens que estavam ali já numa situação de escravidão e de sacrifício. E por que Faraó fica com o seu coração endurecido? Porque os seus sacerdotes conseguem, vamos dizer assim, burlar e fazer o mesmo milagre que Deus vai fazer naquele momento, que é transformar a água em sangue. Nós sabemos essa parte da história, que Moisés toca no rio Nilo e ele se transforma todo em sangue, e os sacerdotes Janes e Jambres do faraó no Egito, ele vai fazer a mesma coisa e vai fazer com que o coração do faraó endureça e não liberte o seu povo. Deus vai trazer mais uma praga, a praga de rãs, porque a água do Egito ficou cheia do sangue, e aquelas rãs, todos aqueles répteis que ali estavam, saíram da água e vieram para o meio do povo. E vai trazer uma loucura na vida do povo egípcio. E da mesma forma aqueles sacerdotes farão o mesmo. Ocorre que ele fará logo em seguida a terceira praga, e vai vir piolhos, e depois virão gafanhotos, e virá várias atrocidades que vai acontecer no meio de todo o Egito, com todas aquelas pragas, aquelas maravilhas, vai vir piolho, vai vir ainda a morte dos animais, e quando estiver já chegando na 10ª praga, nós vamos ter ali pela 9ª praga, uma situação que chama muita atenção quando nós estamos estudando a Bíblia Sagrada, estudando todas essas maravilhas que Deus fez no Egito, que vários deuses do Egito ficam sem poder algum, vendo que aquelas divindades do Egito não têm poder nenhum sobre a divindade maior, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero ir bem devagar aqui para você poder compreender bem que se existiam várias divindades no Egito, todas elas estavam sendo anuladas, deixadas sem poder algum diante dos próprios egípcios, mas principalmente do povo israelita. Porque os israelitas que sabiam daquelas divindades agora estavam vendo que elas não tinham poder nenhum contra o seu Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E quando o faraó então fica mais enfurecido pelo fato de que o povo de Israel estava, através de Moisés, reivindicando a sua libertação, ele vai dizer que ele iria matar todos os primogênitos de Israel, assim como fez
o faraó, lá há 230 anos atrás, no momento em que Moisés foi salvo, ele mandou matar todos os primogênitos, e ali ele iria fazer de novo. Mas, na verdade, pela sua própria palavra, todos os primogênitos do Egito morreram naquela noite fatídica, naquela noite terrível, onde o anjo destruidor vai passar em todas as casas, e na casa onde ele não encontrasse o sangue nos umbrais da porta, aquele primogênito estaria morto. Esse é um ponto importante da nossa história, porque aqui nós temos a instituição da Páscoa. A palavra Páscoa, que é do hebraico Pesach, que significa passar por cima. Eu estou, obviamente, aqui num panorama do Antigo Testamento. Não vou entrar em detalhes, porque ele faz parte do estudo avançado desse mesmo módulo que nós temos aqui na Gospel Class, tá? Então, o que eu vou falar aqui é uma forma panorâmica. O termo Páscoa significa Pesach, que é passar por cima. O anjo destruidor estaria passando por sobre as casas aonde o sangue estivesse no umbral da porta. Ou seja, o sangue daquele cordeiro que foi morto e que naquela noite eles comeriam às pressas, juntamente com ervas amargas, porque eles estariam se preparando para sair do Egito. Ao passar na porta, então o anjo destruidor ali não passaria. Aqui nós temos a instituição da Páscoa. A Páscoa, que é uma celebração hebraica. Quando nós falamos de celebração hebraica, eu estou dizendo que essa festa, esse momento, ele não é uma situação do cristianismo. O cristianismo, a Páscoa do cristianismo é a ceia do Senhor, o qual nós fazemos, dependendo da igreja onde você estiver, mensalmente, semanalmente, enfim, de acordo com a situação da igreja onde você está, da denominação onde você está, você tem aí o seu período de ceia do Senhor. Essa é a nossa Páscoa. A Páscoa de Israel, ela é honrada, ela é vivenciada lá em Israel. Para eles têm esse período da Páscoa onde eles não comem chocolate, por exemplo, e onde eles não comem comidas outras a não ser um cordeiro e ervas amargas. Então esse momento, essa situação, ela é em memorial ao dia da libertação do povo de Israel do Egito. Quando nós praticamos isso aqui no Ocidente, nós chamamos isso de hebraísmo. Mas essa é uma festa totalmente e literalmente do povo de Israel. Quando eu estou falando de Páscoa, porque a Páscoa, ele traz à memória esse momento onde o povo de Israel foi então livrado. Eles receberam o livramento da morte dos seus primogênitos porque eles colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Isso também é um tipo e nos remonta à ideia de Cristo Jesus, que quando nós temos o sangue de Cristo em nossas vidas, o anjo da morte, o anjo destruidor, o anjo do pecado, o pecado não tem poder sobre as nossas vidas porque o pecado gera morte eterna. Mas se o sangue de Cristo está sobre nós, se nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos então livres do poder do pecado e da morte eterna. Nós estamos na vida que é Cristo Jesus. Estou falando só um pouco de tipologia dessa questão da Páscoa, lá do Antigo Testamento, lá dessa passagem de Êxodo, desse momento de libertação, para trazer um pouco para os nossos dias e explicar esse sentido na tipologia desse momento da Páscoa. Fato é que lá na história, naquela noite, o faraó chama Moisés e pede para que Moisés pegue o seu povo, todos os seus gados, todos os seus animais e tudo o que tiver de despojo do Egito e saia com o seu povo daquela terra, porque os flagelos ali já foram em demasia, de tal forma que trouxe destruição para o Egito e não tinha destruição alguma na família dos povos, das tribos de Israel. Moisés então vai liderar juntamente com Josué. Josué agora entra na história como líder na forma bélica, na forma militar. Nós temos Josué, como se fosse ele assim, nesse momento, um general do exército de Deus, embora o exército de Deus naquele momento só sabia amassar palha e fazer tijolos, mas Josué ele foi treinado no próprio Egito para liderar esse exército. E esse povo agora vai sair do Egito sob a liderança de Moisés, sendo guiado por Moisés, e também na liderança de Josué,
para caminhar em direção à terra prometida. Entraram 75 pessoas e estão saindo aproximadamente, entre homens, mulheres e crianças, 3,5 milhões de pessoas indo em direção ao deserto. Aí nós passamos um pouquinho e paramos no momento da história para dizer assim: por que Deus liberta o seu povo no momento de tamanha aflição no Egito? Aquele povo não poderia ficar com o coração compungido, eles não poderiam ficar com o coração maravilhado do Deus Todo-Poderoso? Não, Deus endurece o coração de Faraó, e quando o povo está no deserto, o Faraó, com o coração totalmente endurecido, junta todos os seus guerreiros, cavalos e carros e sai atrás do povo de Israel. Enquanto 3,5 milhões de pessoas caminham, o povo egípcio, o seu faraó e todos os seus soldados vêm com carros e cavalos. O que acontece com o povo de Israel, chegando próximo ao Mar Vermelho, fica amedrontado. E é interessante você não esquecer que durante a noite no deserto é frio e Deus coloca uma coluna de fogo. Durante o dia é muito quente e Deus coloca uma coluna de nuvem. No momento do calor, para proteger do sol e dar aquele frescor. E no momento do frio, colocar e aquecer aquele povo durante todo o deserto. Isso nos chama atenção para que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele cuida do seu povo em todos os detalhes. Se tem alguém que é estrategista, se tem alguém que sabe liderar, esse é o nosso Deus. E essa liderança ele deu para Moisés. E Moisés está à frente desse povo que ainda não conhece totalmente o seu Deus, mas que confia na liderança de Moisés. E o que ele conhece do Deus Todo-Poderoso? Milagres. O que eles veem no Deus Todo-Poderoso? Um Deus que faz. Eles ainda não conhecem o Deus que é. Eles só conhecem o Deus que faz. Por isso, um povo que saiu do Egito para ir ao deserto, mas o Egito estava dentro deles. O Egito não saiu deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito não. E como o Egito não saiu deles, no primeiro momento de aflição, de luta, de prova, eles vão murmurar, eles vão reclamar. E quando chegou diante do mar Vermelho, eles já ficam apavorados. Por quê? Porque Moisés, eles estão reclamando a Moisés porque os tiraste do Egito para matar ali, entre o deserto e o mar. E Moisés fica naquela situação de aflição, sem saber o que fazer, porque Moisés está na liderança do Todo-Poderoso e aprendendo enquanto caminha com esse Deus que ele passou a saber qual é o seu nome e quais são os seus antepassados. E Deus disse para ele: por que clamas a mim, Moisés? Toca, porque o milagre será feito. Enquanto Moisés clamava a Deus, Deus queria que ele tocasse as águas no poder e na fé, assim como ele tinha dado os sinais para ele. Mas Moisés ainda está aprendendo com Deus. Eu gosto sempre de frisar, a revelação de Deus é gradativa, tanto como foi com Moisés, como foi para mim, e como está sendo para você que está aprendendo conosco nessa videoaula. A revelação de Deus é gradativa. Quanto mais aprendemos, mais Deus fala conosco, mais se manifesta a nós, porque nós passamos a ter mais intimidade com Ele. E é isso que você vai ver exatamente nessa jornada de fé de Moisés e o povo de Israel, rumo à terra prometida, a terra que emana leite e mel. E naquele momento, onde os carros e cavalos de Faraó estão na retaguarda, Moisés toca as águas. E o sopro das narinas de Deus abre as águas do Mar Vermelho. E o povo de Israel passa a pé enxuto pelo Mar Vermelho, como se fosse duas paredes, eu posso dizer aqui, de um aquário criado naquele momento. O povo de Israel não só passou por aquele mar, como eles tiveram a oportunidade de olhar aquários para ambos os lados, a ver o poder de Deus Todo-Poderoso operando. Enquanto que Faraó chegava, ele não poderia passar por aquele mar, porque a coluna de fogo o impedia que ele entrasse ao mar. Mas o povo de Israel passava. E o povo de Israel chegou no outro lado. E quando chegou no outro lado, é um hino maravilhoso que a irmã de Moisés canta, Miriam.
E ela canta um hino que vai ficar no coração de todo o povo de Israel, que ecoa no nosso até hoje, quando aquele louvor diz: só o Senhor é Deus. É interessante quando você olha para esse louvor, quando ele diz que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus porque havia outros deuses. Eles acreditavam em outras imagens, eles acreditavam em outros ídolos, eles acreditavam nos deuses do egípcio, eles viam muitas adorações para aqueles deuses da fertilidade, deuses da lavoura, deuses da pecuária, deuses para todo tipo de gosto e credo havia na época. Mas Miriam canta, dizendo que só o Senhor é Deus. E hoje, você, meu amigo que está aí comigo, lembre-se, só o Senhor é Deus. Temos ao nosso lado vários ídolos e pessoas que adoram várias coisas. Creem em carros, acreditam em cavalos, mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso, porque o Deus Todo-Poderoso ainda abre mar. O Deus Todo-Poderoso, se não abrir o mar, faz-nos passar o mar até enxutos. Por quê? Porque Ele é Deus que nos faz também caminhar sobre as ondas. Deus é Deus e além dele, não há outro. E quando Miriam canta que só o Senhor é Deus, ela está bradando até hoje, para mim e para você, aos nossos corações. Não existe outro Deus além do Deus de Israel, Deus Criador dos céus e da terra, que abriu o mar e tragou todo o exército de Faraó. O exército de Faraó nunca mais foi visto na história. Por quê? Porque eles foram atrás da nação de Israel e ficaram e pereceram no Mar Vermelho, porque Deus é o Senhor da batalha, Ele é o Deus da guerra. O povo de Israel viu tudo isso. E toda essa trajetória que eu vou falar aqui agora, ela está registrada no livro de Números. O livro de Números narra todas essas passagens que eu vou mencionar aqui agora, está lá no livro de Números dentro do Pentateuco, porque o termo Números significa todas as viagens, todas as peregrinações que o povo de Israel teve no deserto, até que chegasse à terra prometida. Todas essas jornadas estão relatadas lá no livro de Números. Enquanto que o Êxodo conta como foi essa história, o livro de Números narra como foi todas essas trajetórias. E o livro de Levítico vai narrar tudo aquilo que foi transmitido a Moisés lá no Monte Sinai, que eu vou falar já já. E o livro de Deuteronômio, o significado é segunda lei. E já já eu te explico por que segunda lei. Mas vamos mais adiante. Você prestou atenção que Deus fez uma maravilha tremenda abrindo o Mar Vermelho? Pois bem, logo após abrir o Mar Vermelho e fez todo esse milagre, fez essa bênção grandiosa sobre a vida de Israel, eles caminharam um pouco mais e começaram a murmurar novamente. E talvez você diga, mas que povo difícil. Recebe a bênção e já murmura em seguida? Eu gostaria que você não julgasse o povo de Israel, porque às vezes nós recebemos as bênçãos do Senhor ontem e hoje, se nos faltar o açúcar, se nos faltar o café, se nos faltar o pão, se nos faltar a água, muito provavelmente estaremos tristes, abatidos, se não estivermos murmurando. E nós que hoje temos a palavra de Deus, e nós que hoje temos a igreja, nós que hoje temos derramado sobre nós o Espírito Santo de Deus. Temos tudo isso e mesmo assim murmuramos. O povo de Israel estava 430 anos sem conhecer quem era o seu Deus. Sabia da existência do seu Deus, mas não sabia dos detalhes desse Deus. Viram milagres, mas não tinham esse contato com ele porque o Espírito Santo não estava derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo operava em alguns, sobre medida. E hoje, o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. E mesmo assim murmuramos, e mesmo assim reclamamos. E talvez Deus trate conosco um pouco mais forte do que propriamente tratou com Israel. E até é interessante nós lermos 1 Coríntios capítulo 10, porque Paulo nos dá uma explicação a respeito a isso, quanto a eles e como Deus trata conosco na dispensação da graça. Se você tiver um tempinho, leia 1 Coríntios capítulo 10. Mas veja, logo em seguida, eles ficaram sem água e foram reclamar, murmurar porque não tinha água. E o máximo que eles acharam foi uma fonte com águas amargas. E Deus fala para Moisés para que tirasse um tronco de uma árvore e o jogasse naquela água, para que aquela água ficasse potável, ficasse boa para beber. E ali o milagre acontece e aquele povo volta a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, porque agora eles têm água para matar a sede. E assim vai acontecendo a jornada do povo de Israel em meio ao deserto.
Já mais um pouquinho à frente, eles estão com fome. E Deus faz descer do céu maná. E o maná celestial, ele é maravilhoso e grandioso. Só que você não podia colher mais do que a quantidade para um dia. O maná simboliza o pão divino que desceu do céu, o milagre. Ele tinha um gosto meio que de coentro, mas não era coentro. Ele era saboroso, dizia Miriam. E ele alimentava por um dia. Exatamente para que as pessoas não tivessem aquele ansiedade de colher hoje, daqui a o produto de amanhã ou de depois da manhã. Deus disse, você vai colher o que é para hoje. Tanto é que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então o maná era aquela quantidade própria para o dia. Se colhesse mais, ele apodrecia. Somente na sexta-feira que você podia colher em dobro, exatamente porque você não podia trabalhar no sábado. Então no sábado você colhia, na sexta-feira, desculpe, você colhia 2 vezes, que era para o sexta e para o sábado. E aí ele não apodrecia, porque é um milagre. É a operação poderosa de Deus trazendo o pão, o alimento para o seu povo. Não bastasse esse alimento, também Deus trouxe carne. Deus trouxe cordonizes, trouxe aves, para que aquele povo assim matasse, preparasse o seu alimento e tivesse a sua comida. Deus deu água, Deus deu pão, Deus deu a carne, Deus não deixou faltar a roupa, Deus não deixou faltar o calçado, Deus não deixou faltar nada nessa peregrinação pelo deserto. Isso nos chama a atenção, mais um detalhe, quando nós estudamos a caminhada de Deus com o seu povo no deserto, esse projeto de Deus com o seu povo no deserto. Deus tem o controle de tudo. Por mais que estejamos nessa jornada no deserto da vida, saiba de uma coisa, Deus nos protege, Deus supre, Deus nos tem a provisão, Ele tem tudo no momento certo. Mas o povo de Israel não ficou contente e mesmo assim murmurou, reclamava e pedia as cebolas do Egito, reclamava e dizia que se não havia túmulos no Egito. O povo de Israel nunca deixou o Egito. O Egito sempre esteve no coração de Israel. Eles foram libertos fisicamente, mas não foram libertos espiritualmente. Foram batizados no Mar Vermelho. Foram batizados sob a nuvem e sobre o fogo. Passaram e estiveram bebendo da própria água da rocha que é Cristo, diz Paulo. E nem assim eles adoraram a Deus, eles murmuraram. E quando Moisés chegou no Monte Sinai, que Deus o chamou para escrever as tábuas da lei. Essas tábuas da lei, que significam as leis morais. É importante mencionar para você aqui, até chegar no Monte Sinai, nós temos a nação de Israel como ligas tribais. 12 tribos, mas que ainda não são uma nação. Não são uma nação porque faltam algumas coisas para ser nação. Para sermos uma nação, nós precisamos ter uma bandeira. Para ser uma nação, nós precisamos ter uma constituição. Para ser uma nação, nós precisamos ter uma liderança, precisamos ter um Deus. O povo de Israel era apenas liga tribal, ainda não estava unida totalmente. Tanto que quando eles estão caminhando no deserto e Josué está liderando seu povo numa batalha contra os amalequitas, Arão e Ur vão levantar os braços de Moisés e ele vai dizer, o Senhor é a nossa bandeira. Porque eles não têm uma bandeira. Eles são uma liga tribal que ainda não tem uma bandeira para representar a sua nação. Quando chegam no Monte Sinai, cada uma das tribos vai ter uma bandeira. E quando chega no Monte Sinai, eles vão receber uma constituição. Quando nós olhamos para a nossa nação, o Brasil, nós temos uma constituição que determina que a nossa nação é uma nação soberana. O povo de Israel não tinha. E Moisés vai subir ao Monte Sinai, mais uma vez, para falar com Deus. E Deus vai transmitir para Moisés as 613 leis. Ele vai receber as leis morais, que são os 10 mandamentos, mas ele também vai receber as leis cíveis e as leis cerimoniais. Dá o total de 613 leis, que é a constituição da nação de Israel. Então, naquele momento, ali no Monte Sinai, quando eles recebem essas leis, eles estão passando a ser verdadeiramente uma nação. Ainda não são uma nação totalmente dita sobre uma bandeira apenas, mas cada tribo tem a sua bandeira
e essas bandeiras se unem diante de um só Deus, que é o Deus Jeová, e tem uma constituição, tem uma tábua da lei, lei moral, que são os 10 mandamentos, que são as questões morais pelas quais iria reger toda a vida de todo aquele povo, mas eles também têm umas leis cerimoniais e têm as leis cíveis, que é para tratar exatamente daquele povo que iria entrar na terra prometida. Tudo isso eles recebem ali no Monte Sinai. Quando Moisés fica 40 dias lá no Monte Sinai para receber essas leis, que foi escrita com as mãos de Deus na pedra, e ele desce, o povo de Israel já está adorando uma divindade. Ele está adorando o bezerro de ouro que era lá do Egito. Arão ajuda a construir o bezerro de ouro e todo aquele povo está adorando, festejando e adorando aquela divindade morta. Quando Moisés desce, ele quebra aquela tábua, mais de 3.000 pessoas morrem ali. Seus filhos, seus irmãos os matam, porque eles estão adorando outra divindade. E assim, aqueles que não adoraram aquela imagem, que não adoraram aquela divindade, seguem na adoração ao Deus Todo-Poderoso, porque Moisés agora vai escrever aquelas outras tábuas que foram quebradas por Moisés, serão reescritas com os 10 mandamentos, e as leis então serão transmitidas para o povo, e onde Moisés vai escolher 70 homens, e aqui está a instituição do Sinédrio do povo judeu, do povo israelita, para governar ou para liderar toda aquela nação, todo aquele povo que ali estava, agora debaixo das leis que foram transmitidas pelo Senhor para Moisés e todos os anciãos que ali estavam com ele. O povo de Israel continuará a sua jornada de desobediência, de infidelidade diante do Deus Todo-Poderoso, até que eles chegam no momento de Deus transmitir para Arão o tabernáculo. E eles vão construir no meio do povo um tabernáculo. E na próxima aula eu quero convidar você para nós irmos para a última parte dessa estudo, desse panorama do Pentateuco, onde nós vamos falar do tabernáculo e da chegada de Moisés ao monte, lá no Monte Nebo, onde ele vai então partir e deixar o povo de Israel na liderança de Josué. Até lá!